louvar o Senhor com o hino da harpa. Hino 26. Esse hino ele é muito conhecido, do saudoso Emílio Conde, da Assembleia de Deus. Com glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, em que a terra encherá de belar, e das harpas doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte. Se constante, não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas, esperando os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Glória a Deus. É o nosso desejo estar nessa nova Jerusalém. Quero convidar para abrir segundo livro dos Reis, capítulo 16. Segundo livro dos Reis, 16. Nós vamos fazer uma repetição em todo esse capítulo, mas nós não vamos ler todo o capítulo, porque é um capítulo que contém 20 versículos, mas nós vamos analisar cada momento desse capítulo, que é muito interessante. Na minha Bíblia fala sobre o rei Acais, que era rei de Judá. Os irmãos sabem que depois da morte do rei Salomão, Israel se dividiu em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte era o reino de
Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Então, Acais é um dos reis de Judá, e nós vamos aprender hoje aqui o perigo de procurar viver dentro do mudanismo. Então, nós vamos ler dos versículos 1 ao 9, para nós termos uma base dessa história. Diz assim: no ano 17 de Pecá, filho de Ramalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram Acais, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Razim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora a Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até os dias de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me da mão do rei da Síria e da mão do rei de Israel. E se levantaram contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Síria lhe deu ouvido, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a e levou o povo para Quir, e matou a Rezim. Senhor Deus, nós lemos a tua palavra. Pai, nos orienta naquilo que nós vamos falar aqui, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, o que tem aqui é uma história interessante. Uma história que não é uma história de exemplo. Na realidade, nós lermos essa história, nós temos que analisar muitas coisas, porque Deus deixa essas coisas escritas nas Escrituras para que possamos ter um aprendizado no nosso dia a dia. O bom da Bíblia é que a Bíblia não esconde erros e pecados dos homens. A Bíblia sempre vai mostrar e revelar o pecado dos homens. Então, já tirando aqui um aspa, nós sabemos que hoje em dia muita gente procura esconder pecado. E dentro da própria igreja, hoje em dia, está muito normal líderes passarem a mão em cima do pecado. A maioria das igrejas hoje tem mais pessoas doentes espiritual do que pessoas curadas e libertas. Porque as pessoas pecam
continuam pecando, e os pastores, em vez de repreender e de fazer alguma coisa para que essa pessoa seja realmente restaurada, deixa a pessoa viver da forma que ela está e da forma que ela quiser. Pastores ao ponto de dizer que eu não tenho nada a ver com a vida particular das pessoas. E, na realidade, realmente, com a vida particular das pessoas, nós não podemos entrar no que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas nós podemos, como líderes e como cristãos, advertir a respeito daquilo que desagrada realmente a Deus. E se nós não fizermos esse tipo de advertência, nós corremos o risco de ter uma igreja adoecida espiritualmente. Porque Deus nunca vai aprovar pecado na igreja. Tem gente que fala assim, deixa ele aí, Deus vai tratar, deixa ele continuar cantando, deixa ele continuar louvando, deixa ele continuar pregando, que não tem nada a ver, que uma hora ele vai ser restaurado. Mas não é assim que as Escrituras nos ensinam. E Acais é um exemplo que nós temos que tomar, porque ele fez tudo. O texto diz aqui, versículo 2, que quando ele começa a reinar em Judá, ele tinha quantos anos? 20 anos de idade. Mas com 20 anos de idade, o texto diz que ele não fez o que era reto aos olhos de Deus. Em vez de ele fazer como Davi, porque Davi, já falei aqui, Davi não era rei perfeito, Davi pecou, Davi errou, mas Davi tinha uma coisa que nenhum deles tinha, ele sabia se quebrantar e se arrepender dos seus atos. Davi, quando ele se arrependeu verdadeiramente do ato de adultério que ele havia cometido, ele jejuou, ele orou, ele pediu a Deus para que Deus restaurasse, ao ponto de escrever, cria em mim um espírito reto e põe em mim um coração puro, porque ele havia feito o que desagradara ao Senhor. E aí, quando ele recebe a mensagem do profeta, ele se arrepende. Hoje em dia as pessoas não estão se arrependendo nem recebendo mensagem do profeta. E olha que hoje a Bíblia é a palavra que nos corrige e nós não estamos aceitando nem a correção das Escrituras. Porque a Bíblia diz que nós devemos caminhar para esse lado e nós caminhamos para o lado oposto. É o caso de Acais. Acais, ele, em vez de fazer o que era bom, ele tinha tudo para restabelecer o culto verdadeiro a Deus, mas em vez de fazer isso, o que ele fez? Ele vai para o lado oposto, ele faz aliança com homens que eram pagãos e que não tinham temor ao Deus de Israel. Então a identidade de Acais, ele é um rei que não segue o caminho de seu pai Davi. Então, isso aqui é muito interessante, porque o versículo 3 diz que andou no caminho dos reis de Israel. Olha só que coisa interessante. Você sabe que Israel era também o povo judeu, o povo hebreu, mas eles estavam divididos. E a impiedade em Israel era pior do que a impiedade em Judá. Mas agora o nível está igual, porque Acais está fazendo a mesma coisa que o rei de Israel estava fazendo. Estava trazendo para a casa de Deus a idolatria, estava trazendo para a casa de Deus a abominação, e a coisa é feia. Olha só o que diz aqui: andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo
fogo. Você parou para pensar nisso aqui? Ele pega o filho dele, queima em holocausto aos deuses pagãos. Olha que coisa terrível, né? Pegar o próprio filho e sacrificar o próprio filho. Ele foi tão impiedoso e tão fora da presença de Deus que ele fazia sacrifício pagão, oferecendo seu próprio filho. Então ele escolheu o quê? O caminho do mundanismo, o caminho dos deuses pagãos. Então isso aqui é algo que nós precisamos aprender. Por quê? Porque diz que ele pega o filho, queima no fogo, segundo o quê? A abominação das nações pagãs. Agora vamos olhar para a gente hoje. Na igreja não tem sacrifício, mas muitas das vezes nós levamos aqueles que são nossos a viver dentro do paganismo. Eu estava falando aqui que nós estamos com pouca diferença da igreja romana. Por quê? Na igreja romana, a única diferença entre igreja evangélica e romana é que na igreja evangélica você não vê nenhum bonequinho aqui para você dobrar o joelho diante dele. Mas nós estamos imitando praticamente tudo que eles ensinaram. Nós estamos fazendo campanhas para arrecadar dinheiro, fazendo um monte de coisa para trazer riqueza para dentro da igreja. Nós estamos fazendo o povo adorar objetos em vez de adorar a Jesus. O povo vem para a igreja por causa de azeite, não vem por causa de Jesus. Como se o azeite fosse mágico. Tem gente que acha que o azeite faz mágica. Toca o azeite aqui, a pessoa vai ser curada por causa do azeite. E a Bíblia não diz que a cura é por causa do azeite. A Bíblia diz que a unção e a oração da fé salva o doente. O que acontece? Quando você unge, o que salva é a fé, a oração da fé, e não o objeto. Então as pessoas estão trazendo para dentro da casa de Deus o quê? Misticismo religioso. Isso é misticismo. Isso é crendice. É igual a pessoa falar assim, que a oração no monte é mais poderosa do que a oração na minha casa. Mentira, Jesus disse que a oração verdadeira é aquela que você fecha a porta do seu quarto e fala em particular com Deus. A oração no monte nunca foi mais poderosa do que a sua oração particular com Deus. Jesus não mandou ninguém ir orar no monte. A gente vai porque a gente gosta. Mas Jesus, você não encontra nenhuma palavra na Bíblia que Jesus fala assim, suba para o monte para orar. Não tem. Isso virou misticismo. Não tem. Jesus, ele subia no monte para ensinar. Mas por que Jesus ensinava no monte? Porque no templo ele era proibido de ensinar o que ele ensinaria. Então, muitas das vezes se reunia nos montes, como o Monte das Oliveiras, que na realidade nem um monte era. Era um jardim das oliveiras. Ele sentava ali com o povo e começava a ensinar. Ele ensinou as bem-aventuranças ali, ele ensinou muita coisa. E a maioria dos ensinos de Jesus era no monte e nas praias. Você sabia que Jesus ensinava mais na praia do que no monte? Jesus fala aí, pastor, ele fala que aqui, eu vou ali orar. Mas ali era ele foi orar, ali era o jardim do Getsêmani. Era um jardim onde eles estavam reunidos. Jesus foi em determinado ponto para orar a Deus em particular. Os discípulos acompanharam e sentaram e acabaram adormecendo.
porque aí Jesus, olha, vocês não conseguem ficar nenhuma hora comigo, porque eles dormiam, eles estavam cansados. Então Jesus, ele tinha e ensinava sempre que a oração a Deus pessoalmente é algo particular. E o que eu estou vendo hoje no monte, eu estou vendo uma idolatria muito grande. Eu não sou contra subir monte, eu gosto de subir monte, mas a pessoa está idolatrando o monte, vai chegar lá no monte para receber profetada no monte, para o profeta falar no monte. Tem que tomar cuidado com isso. Porque você chega lá, aí você não conhece, a pessoa aperta a tua mão e começa a falar um montão de coisa e tal. Aí tem coisas que até bate, mas tem um espírito que está rondando dentro da igreja, que é chamado de espírito de adivinhação. Não é Espírito Santo. A pessoa quer adivinhar o que você está passando. Aí começa a chutar, aí você fala, é isso mesmo. Aí você confirma que a pessoa está falando e tal, e começa a chorar. Mas depois daquilo ali, não tem mudança nenhuma. É só um momento, as pessoas choram. Eu vejo pessoas contando história da vida da pessoa, a pessoa chorando, sai da igreja chorando, mas quando sai, não tem mudança nenhuma. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos transformando a nossa fé em um misticismo religioso. É o que Acais estava fazendo. Ele estava fazendo abominações. Olha só, ele diz, dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Está dizendo que Deus havia excluído esses homens de diante do arraial. Sabe o que eu aprendo? Que quem está vivendo em misticismo, em pecado, tem que ser retirado do meio do arraial. Aí você fala, o que é isso, meu irmão? Você tem que expulsar as pessoas da igreja? Não, você tem que tirar ela do local que ela está. Se ela quiser continuar frequentando a igreja, é direito dela. Mas você não pode abrir mão da realidade da Bíblia. Deixar que ela continue fazendo as abominações e contaminando o povo em geral. Porque quando você deixa o povo ser contaminado, você vai ser cobrado mais do que ainda mais quem é líder, quem é pastor. Se deixar o povo continuar trazendo abominação para a igreja e não tomar providência, quando chegar naquele dia você vai ser cobrado por Deus. Não tem para onde correr. Deixou o pecado continuar dentro da igreja, você vai ser cobrado por esse pecado. Deixou o povo continuar pecando e falar assim, continua, aí está tudo certo, não tem nada a ver, porque hoje em dia entrou esse negócio de não tem nada a ver na igreja, e o povo está batendo palma para quem não tem nenhuma intimidade real com Deus. Acais, ele sacrifica, olha o versículo 4. Também sacrificou e queimou incenso nos altares e nos outeiros, como também debaixo do arvoredo. Ele queima incenso, mas ele não queima incenso para Deus, não. Ele queima incenso para a religião pagã. Ele faz o que é mal aos olhos de Deus. A confiança dele é algo que nós temos que entender. Veja só, versículo 5 e 6, em vez dele confiar em Deus, quem ele vai procurar para ajudar? O rei da Assíria, um homem impiedoso que não tinha nenhum temor a Deus. Então, meus irmãos, o que nós procuramos quando precisamos de ajuda espiritual? Homens que vivem a palavra de Deus ou homens que estão vivendo de qualquer maneira,
que tem um monte de gente se denominando profeta, mas vivendo de qualquer maneira, não tem igreja, não tem local para congregar, estão se denominando profeta sem uma escola espiritual. Tem gente aí que, infelizmente, dentro da nossa igreja, às vezes chega uma pessoa aqui para visitar, você nunca viu ela na vida, você pega da oportunidade. Aí a pessoa vem aqui e fala um monte de besteira. E eu não sou a favor desse negócio de dar oportunidade para gente que a gente não conhece, não. Sabe por quê? A gente precisa saber quem a gente coloca no altar para falar. Por exemplo, eu conheço a pastora, conheço a missionária, conheço a pastora, conheço alguns amigos que eu sei quem eles são, aqueles que eu conheço que eu sei que não é fiel a Deus, eu também não sou a favor de dar oportunidade. Tem gente que vem aqui na igreja, não está em igreja nenhuma, sobe aqui para poder agredir o povo. Nós temos aí um monte de irmão que a gente conhece que não está com igreja nenhuma e quando chega aqui a gente dá oportunidade para ele falar. Ah, então vamos ouvir fulano de tal não está em compromisso, fica metendo pau na vida de todo mundo, falando mal, e aí ainda sai daqui do culto falando mal da igreja. E aí a gente está fazendo o quê? A gente está trazendo quem está vivendo em abominação e colocando para falar no altar. Então eu não sou a favor disso. Eu falo lá com a minha esposa, a nossa intenção um dia é reabrir nosso ministério lá, mas lá só vai ter oportunidade que a gente conhece. Uma coisa, por exemplo, na igreja da pastora Joana, que eu aprendi lá, e eles estão muito corretos, eles não botam qualquer pessoa para sentar lá em cima no altar, não. A pessoa se apresenta como pastor lá, eles apresentam, está aqui o pastor falando de tal, mas eles não botam para sentar lá em cima, fica lá no meio, lá, dá oportunidade, nem lá em cima para falar, eles sobem, eles falam embaixo. Por quê? Porque tem que ter regras dentro da igreja. Que o povo faz o que quer, depois quer vir meter o pau na vida das pessoas. Quer começar a dar doutrina, se ele mesmo não vive o que ele está pregando. O cara chega para mim e fala a semana toda, eu não acredito mais em igreja, eu não acredito mais em pastor, eu agora sou de casa, eu não estou nem aí, esse negócio de pastor é coisa do homem, isso é coisa do diabo, pastor não existe na Bíblia e tal, e daqui a pouco chega aqui, e sobe aqui para poder falar coisas que não estão sendo realidade. Eu sei que os irmãos conhecem gente assim, eu conheço. Então, Acais, ele está vivendo uma situação, porque ele está confiando em alguém que não vive a verdade do Evangelho. Ele está confiando em um homem que é pagão, para proteger ele da guerra contra os seus inimigos. E quem eram os inimigos de Acais? Israel e Síria. Israel e Síria iam pelejar contra Judá, em vez dele buscar a Deus, ele estava buscando a proteção do homem. Olha só, versículo 7 diz, Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo, eu sou teu servo e teu filho. Ele está se rebaixando para um rei pagão. Sabe, meus irmãos, eu tenho saudade do tempo que a igreja tinha organização. Na minha época de mocidade, até para cantar no conjunto dos jovens, tinha que ser solteiro e virgem.
Não cantava casados ou amaziados. Era só jovens solteiros. Mas hoje em dia é uma mistura. Pessoas amaziadas, pessoas casadas, aí vai lá, canta e tal. E nós, como pastores, estamos passando por cima das Escrituras. As pessoas perguntam, meu irmão, mas uma pessoa amaziada, ela pode ter oportunidade na igreja? É uma coisa dura, real. Mas eu, na minha opinião, acharia que não. Mas aí a pessoa dá por quê? Por pena, para não querer perder, para que a pessoa não se entristeça, deixe de vir. Mas legalmente, biblicamente, uma pessoa que não é casada civilmente, ela não pode ter oportunidade na igreja. Mas nós, como pastores, infelizmente, passamos por cima. Isso é o quê? A influência do paganismo atual, porque o paganismo já entrou no nosso meio e nós não estamos mais sabendo como controlar essas coisas. A pessoa, ela faz coisas erradas direto, andando de qualquer maneira, e nós damos oportunidade. Às vezes está xingando lá na rua, está fazendo um problema com o vizinho, e nós sabemos disso, e quando chega aqui na igreja dá oportunidade. E aí ele entra como se ele estivesse cheio da unção, começa a pular, rodapiar, gritar na igreja, e o povo está achando que está cheio do Espírito Santo. Barulho não tem nada a ver com pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela procura viver a verdade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela procura se afastar do pecado. É lógico que o pecado está na nossa porta todo dia. Mas nós, como uma pessoa que buscamos estar cheio do Espírito Santo, nós vamos ver que o pecado está aqui. Em vez de nós irmos em direção ao pecado, nós temos que ir ao oposto do pecado. Mas hoje em dia o povo vai para a direção do pecado, comete pecado, e daqui a pouco está aqui sem nenhuma, com a maior cara lavada, pregando e exortando as pessoas. Então, eu acho mais engraçado ele traz aquela palavra assim, não julgue para que não seja julgado, não olhe para o seu irmão, olhe para Jesus. Não, mas a Bíblia, nós não podemos julgar pessoas, mas os atos que elas cometem, nós podemos julgar pela palavra. Pessoa, eu não posso falar, por exemplo, vou botar um exemplo secular. Nós sabemos que a maioria dos políticos do Brasil é tudo corrupto. Mas eu não posso julgar a pessoa, eu posso julgar o ato corrupto dessa pessoa. A mesma coisa dentro da igreja. Eu não posso julgar a pessoa, mas eu posso falar do ato corrupto que ela está praticando. Ainda mais se eu sei e eu tenho testemunha. E a Bíblia diz que se você for acusar um irmão, você tem que ter pelo menos uma ou duas testemunhas. Se você tem certeza de que aquilo está acontecendo, você tem, e a outra pessoa também tem, vocês têm que vir como testemunha. Ó, você está assim e assim. E isso tem que ser testemunha, pelo menos duas testemunhas, para que possa ser assim colocada em pauta aquele pecado. Na realidade, o que está acontecendo na igreja hoje, que a igreja não tem mais pauta a respeito do pecado, não tem. Voltar para a oportunidade da identidade, da nova forma, o que não foi comentário, dentro da última história acumulada, ele fala da oportunidade de para ela. Na digital, tinha apenas ele falou para ela assim, olha, então vamos casar,
porque isso aí não vale nada. São muitas quebrando o quesito que está 20, 10 anos, 15 anos, 5 anos com uma disse que é marido, mas com papel de compromisso. Não, apenas ali, apenas um papel assinado de compromisso. Mas ele falou que isso não é casamento e que não tem direito a nada se o marido morrer. Eu estava na presença e ele falou, não tem direito a nada, se casa, no Brasil. E ela é 9 anos, quando você está ligado, na realidade, mas na realidade da lei, na realidade, mas pastora, na realidade, pela lei, a pessoa que tem, eu sei, mas na realidade, na lei, a união estável dá, sim, direito ao cônjuge. Dá, eu leio lei, eu conheço lei. Eu sei que dá, sim, dá direito à pessoa. A pessoa, quando faz uma união estável, ela tem o direito de herdar aquilo que, a não ser, a única coisa que cancela isso é se a pessoa for casada com outra pessoa. Aí a outra pessoa que é casada no civil, ela tem um direito total. Dá. A lei está. Eu leio a lei, dá direito. Diante da lei, a união estável foi criada para poder proteger a mulher. A mulher, ela foi protegida por união estável. Agora, não é casamento. Isso aí tem um direta certeza. Mas a união estável foi criada para proteger a mulher no caso de morte do outro cônjuge. Se o cônjuge morrer, ela passa a herdar aquilo que o cônjuge tinha, porque ela é a que está vivendo a vida com aquela pessoa. Agora, se essa pessoa é casada, aquela pessoa que está numa união estável, ela não pode perder tudo, porque quem tem o direito real é a pessoa que é casada legalmente. Agora, se é duas pessoas solteiras, aquilo ali é feito para... E só que aquilo ali tem um período, tem um prazo. Aquilo ali não é definitivo. Não é definitivo. Por exemplo, um papel de união estável, ela serve num período, acho que de 3 a 4 anos. Depois desses 4 anos, se você não renovar a união estável, você perde seu direito. Então, casamento é uma coisa para a vida toda. O casamento é para a vida toda. A união estável, não. A união estável é algo de um período. Então, não existe a união estável ser casamento. A união estável é apenas uma proteção de lei. Mas está errado, porque o real é casamento. Se não casar, diante da lei dos homens, ele está errado diante de Deus. Então é muito complicado. Mas para explicar é que dá direito durante um período. Agora, se não tiver renovo, aí ele perde aquele direito. Então, se crente vai lá e faz união estável para dizer que está casado, ele está cometendo erro, porque ele está mentindo. Primeiro que não é casamento, é apenas uma proteção de lei. Não é casamento. A pessoa continua sendo amasiada, continua vivendo em fornicação e não está em compromisso familiar, porque a união estável pode ser quebrada a qualquer momento. A pessoa vai lá e fala assim, eu quero cancelar a união estável. É igual pessoas que casam e vai lá e pede para cancelar casamento. O casamento só pode ser anulado num período de 3 a 4 dias. E se você não tiver consumado o casamento. Depois que você consumou o casamento, você não tem como anular mais, não.
Que é o casamento? O casamento é quando as duas pessoas se unem em corpo. Vamos ser bem sinceros. Quando tem a relação sexual, ali é o casamento. Então a pessoa foi lá e casou no civil e já teve relação, ela já está casada legalmente. Ela não pode mais anular aquele casamento. Não pode mais. Não pode. Mas as pessoas vão lá, que não deu certo, vai lá, anula. Mas depois que já cometeu os atos de relação, aí fala assim, porque eu tenho direito de anular. Não, a anulação é enquanto não tem união de corpos. Depois que tem união de corpos, já não tem mais anulação. Aí entra para o lado já do divórcio, que é outra coisa também complicada de entender. Então, nós vemos aqui que Acais, ele usa, olha só, versículo 8, nosso tempo está bem corrido, versículo 8. E tomou Acais prata e o ouro que achou na casa do Senhor. Olha que coisa terrível, ele pega o que é de Deus para comprar uma proteção pagã. Ele pega aquilo que era ungido do Senhor para poder fazer para a sua proteção pessoal. E ele pega aquilo ali e dá para quem? Para o rei da Síria. É como se eu pegasse uma coisa que pertence à casa do Senhor e vendesse para um centro espírita. Imagine eu pegar essa mesa aqui, eu vou dar lá para o terreiro da Umbanda. Vou vender lá para o terreiro da Umbanda. Coisa que já foi apresentada a Deus. É isso que Acais está fazendo. Coisas que pertencem ao Senhor, ele está dando para o povo que é idólatra, que é pagão. Ele está vendendo, ele está comprando proteção. Hoje em dia tem muita gente assim. Pega as coisas de Deus e coloca em qualquer lugar. O que é de Deus é só de Deus, meu irmão. Mas você jogar no lixo é uma coisa. Quebrou. É lógico que você vai descartar aquilo que se quebra, porque Deus também merece o que é melhor, o que é bom. Mas o que joga no lixo, é por quê? Porque eles acham que aquilo ali é uma coisa comum, mas não é. O que está apresentado, por exemplo, tudo que você apresenta ao Senhor é do Senhor. Por isso que eu falo assim, se você abrir um ministério, seu ministério não deu certo e você quer desfazer de tudo, doe para outro pastor. Tem um monte de pastor aí precisando de cadeira, tem pastor precisando de som, tem pastor precisando... É melhor você doar do que você pegar, vender para a pessoa que vai pegar aquilo ali e colocar em lugar que não tem nada a ver com coisa de Deus. Porque o que acontece? Pega assim, aí eu pego as coisas que são da casa do Senhor e deixo o povo fazer o que quer. Eu pego as cadeiras que são ungidas, que já foram oradas, e dou. Pastor, eu queria as cadeiras da igreja emprestadas para me fazer uma festa lá na minha casa. Não empresta, não. Não empresta, não, porque o que é de Deus é de Deus. É lugar, né? É melhor ir lá alugar, mas o que é da igreja não se dá para fazer festa nenhuma. Primeiro que festa, muitas vezes você pega assim, chega lá na festa, lá em vez de estar tocando louvor, está tocando pagode. E as coisas de Deus estão lá junto. Está junto. Me empresta a caixa de som da igreja para mim botar umas músicas. Chega lá, bota funk, nas coisas que são usadas na obra de Deus. Então, o que é de igreja, é de igreja. Você emprestar a cadeira para um culto de ar livre é uma coisa. Vou fazer um culto. Bem, culto.
Mas festa, porque festa, você sabe que as festas o povo não tem compromisso com Deus em festa. Hoje em dia, na casa de cristão, que você vê eles tocando música do mundo, porque em vez de ser um culto cristão, não, é coisa lá, porque tem parente que não é crente, você vê dentro da sua casa o pessoal bota cerveja na geladeira, bota cachaça na geladeira, bota coisa, por quê? Porque você está deixando o povo fazer o que quer. Então a casa de um cristão tem que ser exemplo. Nada que é do mundo deve entrar dentro da casa de Deus. Aí você pega assim, vai fazer uma festa, você bota lá um funk, um pagode, falando um monte de coisa de palavrão e tal. E aí o povo que está lá fora assim, ué, mas aquele irmão ele não é da igreja, não é crente, como é que está tocando pagode na casa dele? Sabe o que é isso? É o espírito de Acais, profanando aquilo que pertence a Deus. Então, Acais está pegando o ouro, pegando a prata da casa do Senhor. E aqui diz que ele manda de presente para o rei da Síria. O que era de Deus, ele pega e dá de presente para o mundano. Olha que coisa terrível. É como se eu pegasse o som da igreja, as cadeiras da igreja, e falasse assim, eu estou doando para o bar do fulano de tal. Porque o bar do fulano de tal precisa de cadeira, estou doando para ele. Meu irmão, eu estou cometendo um erro gravíssimo diante de Deus e que Deus vai cobrar por causa disso. Eu brigo às vezes, eu briguei algumas vezes com a Rosângela lá, que a Rosângela estava pegando as cadeiras, deixando na mão dos meninos. Eu falei, não quero que cadeira daqui da congregação vá para a mão dos meninos. Porque cadeira daqui é cadeira daqui. Se eles quiserem, eles arrumam cadeira. Cadeira da igreja é cadeira da igreja. E não pode sair nada daqui da igreja para a mão de filho. Filho quer compromisso com Jesus? Amém. Não quer? Amém. Não pode dar nada da casa do Senhor para a mão de filho, para filho fazer o que quiser. Então, olha só, versículo 10. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tigrete-Peleser, rei da Síria. E vendo o altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou um sacerdote, Urias, à semelhança do altar, e modelo conforme toda a sua obra. Olha que coisa terrível. Além de dar o que era do Senhor para o rei da Síria, ele, quando vê o altar pagão do rei da Síria, ele quer copiar o paganismo e trazer para o templo de Jesus. É a mesma coisa de eu pegar e ir lá ver um evento espírita interessante, porque tem eventos, você sabe que tem espíritas aí inteligentes, que fazem coisas lindas, bonitas, e eu querer copiar aquilo e trazer coisas da igreja. E o que mais a gente vê as igrejas cristãs hoje é imitando aquilo que o espiritismo faz. Você vai fazer sessão de descarrego, mesa branca. Eu fui num culto que o pastor botou uma mesa branca, assim, se vestiu todo de branco, com um sapato branco, camisa branca, e era pastor fazendo oração, dizendo aqui, traga para a mesa branca seu pedido de oração, que tudo que é treva. Meu irmão, que espírito é esse? Nós estamos imitando o mundo. E quando fala de imitar o mundo, está em todos os aspectos. Hoje em dia, não se fala mais de ensino e de doutrina na igreja. Hoje em dia, você pode andar como quer, viver como quer, se vestir como quer.
Hoje em dia o obreiro que está aqui na igreja, aqui, todo engravatado, mas na rua está de bermudinha, camisetinha, e está tudo certo. As mulheres, hoje em dia liberou-se botar brinquinho pequenininho. Ah, não, meu irmão, um brinquinho pequenininho não tem problema não. Só que aquele brinquinho pequenininho, daqui a pouco vira um bolão. Não dá. Hã? Já vi pastor de brinquinho. Eu já vi também, já vi pastor de brinquinho, cabelo de mulher, pastor com cabelo liso. No altar cantando também com esse brinco, que negócio da moça. Os jovens tudo de bermuda no altar, cantando, tocando e tal. E que ninguém mais quer compromisso, porque quando fala isso aí os pastores estão falando, que é costume não é doutrina, meu irmão, a Bíblia diz que o homem, se ele não vigiar, ele vai corrompendo aquilo que é bom costume. Nós, a igreja, temos os bons costumes que temos que manter. A igreja precisa manter os bons costumes. É lógico, costume não traz salvação? Claro que não. Que a única coisa que traz salvação é doutrina, é palavra, é Deus. Costumes são coisas de época, mas a igreja tem que manter os bons costumes. Nós não podemos dizer que a igreja é mais liberal, ela pode, que a mulher pode cortar cabelo, pode pintar as unhas, botar unha postiça. O que mais estou vendo hoje é mulher de círculo de oração com unha postiça. Com unhas falsas. Sabe o que eu vejo isso? O espírito de Jezabel dentro da igreja. Isso para mim é o espírito de Jezabel, meu irmão. Isso aí para mim é o espírito. Sabe o que ela quer? Ela quer derrubar os homens de Deus. Que a maioria dessas mulheres, elas não têm fidelidade a Deus, elas querem derrubar o homem de Deus. Aí a mulher de círculo de oração, uma mulher casada com filho, que em vez de dar testemunho, bota uma roupa colada no corpo, mostrando todo o corpo, e quer que os homens não olhem. Quer que os homens não olhem. Quer que os homens não olhem. E tem umas pessoas, tem umas mulheres que é tão ousada que ela chega com aquela saia justa, ainda senta na primeira fila e ainda dobra as pernas ainda para tirar a atenção do homem que está dirigindo o culto. Então é complicado, nós estamos vivendo um evangelho hoje que o povo está fazendo o que quer na casa de Deus. E aí as pessoas perguntando, por que não acontece mais milagres na igreja? Porque o povo está corrompido. Você não vê o povo mais dando glória a Deus na igreja, o povo chega na igreja triste, sai triste, da mesma forma. Por quê? Porque o povo hoje está vivendo só de aparência, ninguém quer compromisso real com Deus. Na hora que a gente colocar um compromisso com Deus de verdade, você pode ver, vai voltar Deus batizar a gente com o Espírito Santo, vai voltar Deus curar cego na igreja, paralítico voltar a andar, mas quando tiver um compromisso real com a palavra de Deus. E quando tiver essa linha de que pode tudo, não, passa a mão aqui, não. A pessoa vem aqui, confessa o pecado do pastor, meu irmão, não se preocupa não, nós vamos tratar você, fica aí, Deus vai te abençoar e tal. Aí, em outro culto, o pastor pega aquela pessoa, irmão, eu quero que você dê uma palavra, vem cá. Aí a pessoa que acabou de confessar que está vivendo uma vida de promiscuidade e pecado, sobe no púlpito para falar. Eu fui nessa vez na igreja e eu tive uma visão de chapéu bem montado. Bom. Eu perguntava o que era, porque tem chapéu branco no altar, aí tem o diabo, olha, um pastor amigo dele falou uma coisa muito certa. O diabo hoje não está interessado
em tirar ninguém da igreja, ele está destruindo as pessoas dentro da própria igreja. Porque a pessoa está na igreja, não está tendo mais trabalho nenhum. O diabo está infiltrado no meio do povo e o povo não está percebendo que ele está infiltrado. Senta, o povo nem percebe que o diabo está ali. Não percebe. Por quê? Porque o povo não está mais preocupado com espiritualidade. Você não vê mais o povo buscando. Pô, antigamente era tão bom, né? Quando o povo todo culto, tinha culto só de oração para busca de Deus, busca dos dons. Hoje em dia não tem, porque se você chama alguém para vir orar, eles não vêm. É igual, a pastora Maria bota a oração aqui na igreja. Vamos orar tal horário. O povo não vem para a oração, porque o povo não quer compromisso com a oração. Até domingo, o povo só chega depois que agora a oração. Eu só acho. Depois do culto. Tem que ter. Igreja antigamente tinha o quê? Matutino. Você acordava de manhã, antes de ir trabalhar, a pessoa vinha na igreja, orava. Quer dizer, sempre era assim. As igrejas tinham aquele matutino de manhã que quando o povo dobrava o joelho, orava antes de ir para o trabalho. Hoje em dia não tem mais, porque o povo não ora mais. Você começa a orar de joelho, o povo daqui a pouco está tudo sentado. Ninguém consegue ficar 30 minutos. Ninguém consegue ficar 10 minutos de joelho. Porque eu lembro lá, na antiga igreja do pastor João Pereira, você dobrava o joelho lá, e lá você não podia levantar, não. O diácono ficava assim. Se você. Tinha gente que dormia de joelho, mas se sentasse, o diácono passava as mãos, noite de oração, joelho dobrado. A pessoa tinha que ficar com o joelho dobrado. Ninguém podia sentar naquela época. Hoje em dia, começou a oração, o povo está tudo sentado, conversando, contando a história do dia, e ninguém está nem aí para a oração. Como é que a gente quer que Deus opere milagre na igreja? Não tem como. Agora começa a ser uma pessoa compromissada com oração, para você ver se não vai mudar a atmosfera do local. Deus vai começar a fazer coisas que a gente nunca viu na vida, quando começar a viver uma vida realmente real da palavra de Deus. Porque até hoje a igreja moderna está vivendo muito fora da realidade do cristianismo. Quando a consagração lá, é só isso mesmo. Quando levanta os pés, toma para falar, levanta depois, roupa, 2 dias, aí chama um, traz a palavra, aí pegou, acabou, orou pela oferta, orou pelo pedido de oração, não, mas é o compromisso. Consagração. Consagração hoje está virando culto de libertação, não é mais consagração. Porque consagração antigamente era oração. Consagração era só oração. O que era consagração? Oração, oração, oração. Não tinha muito esse negócio de dar muita oportunidade de consagração. Você orava, depois cantava os hinos da harpa, depois lia uma leitura, aí dava uma pessoa para cantar um louvor, mas daqui a pouco já vinha com uma palavra sobre oração. E vigília também era oração, mas as vigílias estão virando culto de libertação e oração, e a consagração também está virando culto de libertação. Aí vem acontecer o que está acontecendo. Você não estou pecando, mas é uma coisa que eu tenho que tocar na tela, que eu percebo quando eu venho aqui na igreja. Só difícil vir aqui na consagração. Mas uma coisa que eu estou vendo, dá o horário de terminar a consagração, começa a profecia. Aí a profecia leva 2 horas para atrasar o culto. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Também Deus usa? Usa. Só que a pessoa tem que ter sabedoria.
Porque a pessoa chega assim, na hora do café espiritual, por que ele não profetizou no começo da consagração? Deixa para quando está na hora de fazer o café, de despedir o povo, aí começa, aí vai 2 horas, levou 1 hora e pouco entregando profecia. O que é isso? E falando a mesma coisa, não muda. Deus fala, eu creio, realmente que Deus usa, só que tem coisas que está virando falta de sabedoria. Deus usa. É vaso, só que tem que ter sabedoria. Eu não posso, porque profecia é uma coisa que eu posso entregar a hora que eu quiser. Porque Deus me dá a mensagem, e a mensagem é entrega na hora que eu quiser. Eu não posso pegar num momento do culto e fazer daquilo ali uma coisa, que toda a consagração, eu estou vendo, toda a consagração que eu venho aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa, minha irmã. Dá vontade de pegar e mandar sentar. Se eu fosse pastor da igreja, eu precisava sentar. Eu mando. Aí eu paro, porque não tem cabimento, não tem. Deus diz que tudo é feito com ordem e decência. A gente tem que ter ordem e decência, pastor. A gente não pode viver fora da ordem, não. A Bíblia, ela nos orienta como tem que ser o culto a Deus. Uns têm profecia, outros têm louvor, outros têm adoração, mas tudo com ordem e decência. Quando começa uma coisa fora da ordem, nem tudo é Deus. Tem coisa que é o homem querendo aparecer. E aí, se você repreende, que Deus está repreendendo o vaso, que vai morrer, que vai ser... aí começa a falar, Deus vai cobrar, hein? Deus vai cobrar. Meu irmão, tem que ter sabedoria. E eu conheço o pastor que não deixa isso acontecer, não. Não deixa, não. Não deixa, não. Porque senão vira bagunça. Deus usa. Deus quer usar? Vai usar. Só que tudo com ordem e decência. Aí começa, um fala em língua, o outro interpreta. Um fala em língua, o outro interpreta. Um fala em língua, o outro interpreta. E é as mesmas palavras que é falada em todas as vezes iguais. Mas Deus não fala coisa diferente, não é só a mesma coisa. Então a gente tem que ter sabedoria. A Bíblia diz que a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós temos autoridade de, se alguém é usado e a igreja tem algo para se fazer, que o primeiro se caia. Então tem que tudo ter ordem e decência, porque senão vira uma coisa sem nexo e sem sabedoria. Aí vem uma pessoa não crente, não entende nada, acha aquilo ali uma coisa estranha, aí não volta mais na igreja porque está vendo uma coisa desorganizada. A igreja tem que ter organização. A Assembleia de Deus, antigamente, ela era muito organizada no culto. Tinha profecia? Tinha, mas tudo dentro da organização. Aí depois que entrou esse negócio de reteté na igreja, o povo está querendo fazer do reteté o que quiser. Porque antigamente, na Assembleia de Deus, não existia reteté. Não tinha. Não tinha esse negócio de pular, de rodar, de rodapiar, de correr, não tinha nada disso. Deus usava um profeta ali, e o que Deus falava era Deus falando. Se Deus falasse que ia dar um estrondo no céu, o estrondo no céu acontecia. É bom, eu gosto, só que tem que ter ordem e decência. Se for fazer isso numa igreja dessas mais antigas, vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Eu lembro uma vez, quando a igreja do pastor Charles era aqui no Areal. Pastor Charles aqui no Areal. Aí veio uma irmã batendo o pé e tal. Aí apontou para o pastor Marcelo hoje, que é pastor daqui da igreja da Canitá.
Apontou para o pastor Marcelo, a irmã, e falou que aí ele tinha que descer do altar, que ele estava em pecado. O pastor Charles, na hora, falou assim, ó, diga para ele qual é o pecado que ele tem. Se ele falar qual é o pecado que... Se você falar qual é o pecado que ele tem, ele vai descer do altar. O pastor Charles repreendeu na hora. Fala assim, ó, tudo bem, tu está falando que ele tem que descer porque ele está em pecado, mas se Deus falou contigo que ele está em pecado, Deus mostrou qual é o pecado que ele tem. Porque você não pode acusar ninguém se você não tem certeza que ele está em pecado. Ele olhou para o pastor Marcelo e falou assim, Marcelo era evangelista, Marcelo, você está em pecado? Marcelo, eu não. Fala a verdade, que se Deus falou, tu tem que... A profeta foi envergonhada no meio de todo mundo. Ela me envergonhou. Envergonhou. Porque a gente tem que ter sabedoria. Eu não posso aceitar acusação sem ter certeza. É complicado. Meus irmãos, vamos orar. Já deu o nosso horário, 9 horas. Hoje começamos até tarde, mas eu creio que os irmãos entenderam a palavra. Mas o pastor Charles, ele repreendia mesmo.